Promessa é dívida. E o caríssimo telespectador internauta prometeu que não sairia de trás da tela e está aí, de fato, a acompanhar esse que é o nosso programa Razões da Minha Fé na Banda TV. Mas antes, deixem-me agradecer os meus queridos colegas que estão por detrás da câmera e fazem este programa uma realidade. A nossa assistente Rosa Nhalongo, nome este que eu gosto muito porque ele é muito claro que acaba parecendo Mulungo. Temos também o nosso operador de câmera Benas, o Fofelas. Temos também o nosso realizador, assim que é Donairo. Sem esquecer da nossa coordenadora de programas, a Vivone Cambuia. Eu que vos falo, sou Samuel Chissico, temos em estúdio Pastor Sênior Luiz Marumbe. Mesmo antes de irmos ao intervalo falar, tocou aqui no assunto o Pastor Luiz relacionado a namoro. Este assunto para jovens é um assunto extremamente delicado. Pastor, como assim? Tenta explicar-nos um pouco, ou melhor, explique-nos um pouco. Como assim viver em namoro é pecado? Bom, antes, meu nome é Pastor Luiz Rumbana, assim que é, exatamente. Amados, nós precisamos entender que a igreja caiu. É o que eu vinha dizendo, que a humanidade normalizou aquilo que não é normal. E por isso hoje em dia é normal você encontrar uma criança na rua, crianças encostadas no muro, mesmo adultos passam, ninguém levanta para repreender aquelas crianças, porque normalizaram essas coisas. E o assunto dos namoros, este é um pecado que vai levar muitos jovens ao inferno. É por isso que, pela graça de Deus, estamos aqui para anunciar que, olha, há uma necessidade de nós despertarmos. E eu volto a dizer e repito, repisar assim, que namoro é realmente pecado. A Bíblia diz claramente que existe uma forma para um homem e uma mulher se juntar. Mas isto é pecado. É pecado. Nós podemos visitar o livro de Mateus, capítulo 5, para nós podermos compreender isto. Mateus, capítulo 5, 28. Mateus, capítulo 5, 28. O Senhor fala desses assuntos aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Estou a ler no versículo 27. Vou começar do 27. Ouviste que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, já cometeu adultério com ela. O que acontece? Quando nós definimos a palavra adultério, adultério é quando um homem casado vai se envolver com uma mulher casada. Isso é adultério. Então, quando o Senhor Jesus diz, olha, ouviram que foi dito aos antigos que não cometerás adultério. Então Jesus, ele diz que eu porém vos digo, esta é a palavra do nosso Rei Senhor Jesus, eu porém vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com a intenção de a cobiçar, já cometeu adultério com ela. Eu poderia dizer, é possível duas pessoas namorarem sem se cobiçarem? Não é possível, essa possibilidade não existe. É por isso que quando ele diz que todo aquele que olhar, não importa o que você seja, se é pastor, se você olha para uma mulher com intenções de a cobiçar, ele diz que cometeu adultério usa a palavra com ela, cometeu adultério, adulteraram essas pessoas. E mesmo essas brincadeiras que estão cheias nas igrejas de namoro cristão, é tudo aquilo pecado, aquilo é legalização do pecado. Você vê pessoas que dizem, não, ela só vem para a minha casa, lava a minha roupa, não nos tocamos, não nos mexemos. Mas os seus corações estão todos a arder, os seus corpos estão a arder para poderem se juntar a essas pessoas. E eles ficam acomodando o pecado, dizendo é namoro cristão. Não existe namoro cristão. Namorar é pecado. Se você está pronto para casar, existem formas certas de se juntar a uma mulher. Isto inclui o próprio sexo antes do casamento. Também não pode se fazer se você de fato quer entrar no céu. Esse é o próprio mandamento do Senhor. A união de duas pessoas. As pessoas só podem se juntar-se juntas depois do casamento. Esta é a forma certa de união de duas pessoas. Ok. Pastor, isso em algum momento, e de fato a Bíblia em algum momento nos diz, se eu dar um exemplo de um indivíduo que quer, nesse caso, erguer um edifício, atenta primeiro a tirar as medidas do que vai precisar para concluir a obra. Se caso avançar na obra sem ter antes tirado as medidas, corre o risco de falhar na obra. Este exemplo é usado num contexto em que
fala-se de um casamento, de uma união entre duas pessoas. Agora, de que exemplo nós estaríamos aí a criar uma contradição depois que o pastor acaba de dizer? É assim, a construção de uma casa ou de outras tantas coisas. O Senhor diz que, olha, eu posso te dar tudo. Você pode ter tudo, mas a tua mulher eu que devo te dar. Quando nós vamos para a Bíblia, para olharmos os casamentos judaicos, como é que aconteciam. E mesmo antes de chegarmos à Bíblia, se nós corremos para os tempos antigos dos nossos avós, a união de um homem e uma mulher, este assunto de, não estamos para nos conhecer, estamos para nos estudarmos. A Bíblia diz que Adão conheceu a Eva e tiveram um filho. Conheceu a Eva. Quando a Bíblia fala de conhecer, fala de união. União, quando as pessoas se conhecem, a palavra conhecer, é quando as pessoas se envolvem num ato sexual. Essas se conheceram, essas pessoas. Então, as pessoas, as duas pessoas que acham que, olha, eu já sou adulto, eu quero contrair um matrimônio, quero viver com uma esposa. Em primeiro lugar, você está pronto para viver com uma esposa? Para viver com uma esposa, em primeiro lugar, você tem que saber o que vai dar a essa esposa. Não é só levar uma mulher para chegar lá a sofrer, depois inventar outras e outras coisas. A verdade pura é esta. Se o homem está pronto para casar, existem formas adequadas, isto é, segundo a Bíblia, para poder casar aquela mulher. Temos vários exemplos na Bíblia de casamentos que aconteceram. Não vários, muitos, sem pessoas antes terem se envolvidas sexualmente. Sem muito antes. Não falo simplesmente de envolvimento sexual, cobiça sexual que está ali no meio. Amém. Pastor, eu acho que seria um pouco mais insistente aí nesse texto, nessa passagem, no que concerne a mesmo conhecer. Não estaríamos a colocar os jovens sob o risco de se relacionarem ou contraírem matrimônio com uma pessoa que não é de fato do seu alinhamento ou do seu desígnio? Este é o maior problema. Porque o jovem diz que, olha, eu estou à procura da mulher certa. Conhece, chega aqui, dorme com ela e prova que não é certa. Deixa ela. Vai procurar. Se você procurar o historial de jovens, já dormiram com mais de 30 mulheres. Está à procura de mulher certa. Quero conhecer a mulher certa. E essa concepção de conhecer que as pessoas devem entender que conhecer alguém é envolvimento com ela. Então, o que a pessoa precisa é saber que, olha, uma mulher que foi lhe dada por Deus, a maior causa dos divórcios estão cheios aí, são uniões feitas dessa forma, uniões que Deus não está lá para poder direcionar essas pessoas. O que o jovem precisa não é ir provar uma mulher e conhecer, não é isso. Porque isso nos prova com A mais B que, de fato, está errado, porque está aqui a confusão. Ele diz que quer conhecer, vai dormir com a menina, engravida a menina e a menina está grávida. Quando vai dizer o pastor na igreja, o próprio pastor primeiro dizer, filha, não estás pronta, é melhor abortar. Cometa outro pecado. Isto é, tudo que começa por pecado, vai cometendo muitos pecados, sequência de pecados. Se for a ver o nível de abortos, é por isso que eu já ouvi histórias que me assustam. Meninas de 16 anos fazerem aborto sem conhecimento dos pais. Mesmo com conhecimento, pais aprovam. Financiam, namorados tiram dinheiro para pagar para o aborto. E aproveita já dizer que o aborto é pecado. Tanto quem financia para abortar é pecado. Até quem te vende aquelas pílulas para aborto está a pecar contra Deus. É toda uma linhagem. É tudo pecado aquilo. É tudo pecado. As pessoas não precisam dormir juntas para se casar. Não precisa. Esta é uma doutrina do diabo. Pastor, mesmo para fechar esta parte do namoro, não namoro, gostaria de trazer aqui uma outra questão. Pastor, se todo casamento precisa de um preparo. Exato. Como é que eu vou casar sem antes ter sido preparado? Ou seja, a família da noiva, a família do noivo. Nós conhecemos as nossas tradições africanas. E assim mesmo como nos outros países, desde já agradecer os que nos veem a partir de Portugal, a partir dos Estados Unidos, a partir do Brasil, eu sei que temos amigos que nos veem daí. Não esqueça, manda a sua questão ali. Se tem alguma religião que aí no Brasil existe, cá também em Moçambique existe, manda aí o nome da igreja, nós vamos convidar aqui o pastor, o líder da religião, para conversarmos e responder a sua questão. E voltando ao pastor, a questão mesmo era, não vamos aí estamos a negar agora o fato de se preparar para o casamento, lobolo, todo aquele processo dote, como se chama, todo aquele processo até a contração do matrimônio sob vias legais, não estaríamos a tirar esse momento? Exato. A preparação que nós estamos falando dela aqui, as pessoas dizem a preparação é quando elas namoram por 10 anos.
Nós não estamos falando desta... O que nós estamos repreendendo é que esta preparação das pessoas viverem no pecado sexual, que é o namoro neste caso, dizendo que estão preparados. Existem coisas, o próprio Douto que falou dele, é bíblico. O homem, quando quer casar com uma mulher, em primeiro lugar, o homem deve prometer a esposa, a moça, neste caso, em casamento, que noivá-la. E por isso, quando você vai à Bíblia, vê que quando Maria, a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ela concebeu do Espírito Santo, ela já havia sido prometida a casamento. É por isso que teve que descer um anjo do céu dizendo para José, calma, não fique tranquilo, esta aqui concebeu do Espírito Santo. Porque ela já estava prometida, não vivia com José, não ia lavar a roupa de José. Então, esses todos os protocolos observados, isto é, prometer a noiva em casamento, dar uma aliança, noivar esta mulher. E os pais desta menina aqui, eles que vão determinar, nós para casar a nossa filha, queremos 30 mil, queremos 20 mil. É o dote que o homem deve pagar, e é bíblico pagar o dote. É bíblico, que é o lobolo neste caso. Talvez estaria a trazer aqui uma divergência, mas não devemos agora talvez dizer a prática de relações sexuais antes do casamento é que pode se considerar pecado, ao invés de namorar como tal é que é pecado. Mas trago por quê, pastor? Porque naquele momento em que nós estamos prestes a noivar, temos que nos apresentar aos familiares como noivos, antes nós pelo menos nos conhecemos, porque existe aquele conhecer no sentido secular, verbal, esse normal que nós usamos no nosso cotidiano. Conhecer, saber o teu nome, saber quem és, de que tribo vem, de que família vem. Este processo todo de amizade, como define-se o namoro, de amizade, não podíamos chamar este processo de namoro sem antes eu levar a mulher para minha casa, o homem para a sua casa, ou se encontrarem em outras casas de encontros conjugais, se é que podemos usar este termo. Não estaríamos, se calhar, aí em risco de mudarmos de papéis, não o namoro como tal, mas sim a prática de relações sexuais? Então, o sexo antes de casamento é pecado, é indiscutível. Eu li aqui o livro de Mateus, capítulo 5. O Senhor Jesus disse isso de uma forma muito clara. Aquele que olhar para uma mulher com a intenção de cobiçá-la em seu coração, ele diz, cometeu adultério com ela. Estamos a dizer que, olha, se você cobiça esta mulher, já está no adultério, mesmo antes do casamento, já está no adultério, porque essas palavras do Senhor Jesus Cristo, elas são firmes, nada vai se alterar aqui. O que as pessoas precisam saber, elas devem voltar ao mandamento da Bíblia, não aquilo que eles acham que é a forma correta de fazer, aquilo que eles pensam dos seus objetivos. Não, eu gostaria de, antes de eu me casar, fazer isto, Y e Z com ela. Não, a Bíblia diz assim, se olhar para uma mulher com a intenção de a cobiçá-la, cometeu adultério. As tuas justificações, Jesus não quer saber delas. As suas motivações, essas são suas. Mas se você cobiçou, lá no livro do registro está escrito, este aqui cobiçou, estão a registrar no céu, cobiçou. E o mandamento de Deus, ela não muda por causa das pessoas. Ela é firme, não muda por causa das pessoas. É isso que as pessoas precisam saber, que o mandamento não muda. É por isso que Deus diz que, olha, eu sou o mesmo Deus de ontem, de hoje, eternamente. Porque quando nós estamos no século XXI, as pessoas costumam dizer, já estamos em tempos modernos, estamos no século XXI, será que temos que fazer as coisas desta forma? Eles modernizaram a Deus. Deus não é moderno. O nosso Deus, Senhor Jeová, ele não é moderno, é um Deus antigo. E Deus não muda os seus princípios. Os seus princípios estão aqui na Bíblia. Aqui. O que o homem precisa fazer é voltar aos princípios bíblicos. Assim que é. Dessa forma, queremos fazer um convite especial ao caríssimo colega Fumo, que nos ouve e nos assiste daí de casa. Colega Fumo, há aqui um debate muito importante a se ter em conta no seu programa. Temos aqui um programa denominado Lar e Família aqui na Banda TV, onde as famílias são bem instruídas. Acredito que do pastor Luís Rombana vem boas indicações de como começar o relacionamento. Mas não para falarmos só de relacionamentos no nosso programa de hoje, vamos, pastor Luís, falar um pouco de si. Desde quando o pastor Luís faz parte da Igreja Ministerial de Arrependimento e Santidade? Bom, eu estou neste ministério desde o ano de 2019. Eu era um jovem que frequentava outra denominação religiosa. Durante muitos anos eu cresci numa família que me ensinou a ir para a igreja. Os meus pais são servos na tal denominação.
Mas por muito tempo eu fui frequentador de igreja. Por muito tempo acordei, o pai comprava de fato, garantia que você, domingo é dia de ir para a igreja. Então, este ciclo vicioso, durante muito tempo, antes de 2019 para lá, eu não conhecia Jesus. Não, era antes de eu ter um encontro com Deus. Era antes de ter um encontro com Deus. Até o dia em que eu tive um encontro com o Senhor, e este encontro que tive com Deus, ele mostrou-me a condição na qual eu me encontrava, de pecado. E eu aceitei a Deus, sou nascido de novo, e professo o nome de Cristo Jesus, porque eu reconheço que o preço que Ele pagou na cruz é enorme. E não mereço esse privilégio de ser chamado cristão. Mas pela graça o Senhor me chamou e louvo bastante a Deus. Eu me sinto orgulhoso por ser cristão, porque eu sei que estou adorando um verdadeiro Deus, assim que é. Muito bem. Pastor, ainda sobre si, a questão agora seria, pastor, o que lhe faz cultuar na igreja ministerial? Ou seja, qual é a razão da sua fé? A razão da minha fé está no livro de Isaías 53. Esta é a razão da minha fé. Vou ler o livro de Isaías 53. Vou começar mesmo do versículo 1. Ora, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço de Yahweh, ele cresceu diante dele como um broto terro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como um homem de dores, experienciou todo o sofrimento. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondiam o rosto e menosprezado. E nós não demos à sua pessoa importância alguma. Este é o Senhor Jesus Cristo. E essa escritura ela é muito profunda. Quando você corre para versículo 6, que é a razão da minha fé, diz assim: em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e Yahweh fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Os nossos pecados, todas as nossas mentiras, adultérios, abominações, Jesus carregou consigo. E este preço, é aquilo que eu dizia aqui no princípio, que o preço pago na cruz, a razão da minha fé é o sacrifício da cruz. Porque o preço pago foi altíssimo. O que o Senhor Jesus passou na cruz, se todos nós pudéssemos entender a dimensão daquele sacrifício, todos nós corríamos para Jesus Cristo. Quando ele estava na cruz, quando ele foi pregado naquela cruz, calcula primeiro a força de gravidade que ele sofreu naquela cruz. Uns batiam nele, cuspiam nele, outros vieram, bateram, profetiza, quem te bateu. E aquilo foi, e Jesus veio andar nessa terra de poeira, sem nenhum pecado. Olhe para nós, todos nós pecamos. E Jesus pagou este preço, mesmo sem ter pecado, nem uma palavra torpe da sua boca saiu, nenhuma iniquidade se achou nele. E esta é a razão da minha fé. E todos nós deveremos ter esta fé como nosso fundamento, porque o preço que Jesus pagou na cruz é enorme, é alto. É alto. Quem morreria por outro? Quem seria capaz de dar a sua própria vida pelo outro? A não ser o nosso próprio Senhor Jesus. Nós, os homens, conseguimos ajudar as outras pessoas, mas quem daria a sua própria vida por outros? Sem ter cometido nenhum pecado. Então, esta é a razão da minha fé. E enquanto eu estiver vivo, eu vou professar esta fé. Porque Jesus Cristo pagou um alto preço na cruz. E esta é a razão da fé do pastor Luís Rumbano. Qual é a razão da sua fé, querido telespectador? Escreva aí nos comentários que eu quero saber logo, pois eu sei que você acompanha o nosso programa já há muito tempo. Afinal de contas, qual é a razão da sua fé? Se você é um pastor e tem uma fé especial que quer partilhar conosco, escreva aí nos comentários, pastor, nome e o nome da igreja, que nós entramos em contato para convidá-lo para o nosso programa. Pastor Luís, últimas considerações, por favor. Eu quero, em primeiro, agradecer pelo convite. É um privilégio
vir aqui anunciar a palavra do Senhor. Muito obrigado. E eu queria dizer aos telespectadores que Jesus está a ver. Esta é a hora de a gente poder correr e se arrepender dos nossos pecados. Onde vocês arrependa-se dos seus pecados, é o que você precisa. Apenas arrepender. Se você quiser ouvir mais sobre esta palavra, temos várias igrejas em todos os cantos. Pode anotar o contato. Me liga para eu poder ouvir. Venha nos visitar um dos nossos cultos. Temos altares em Maclemele, Machava, Boane, Intaca, em vários sítios. Fica com o contato e venha nos visitar para ouvir isto aqui com mais profundeza. Isto aqui não é nada. Ainda há muito tesouro por aqui que você ainda precisa saber. Que Deus abençoe. Shalom, shalom. Shalom, Adonai, pastor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Nós é que agradecemos muito mesmo, pastor, por ter se dado o tempo de vir cá conversar conosco e explicar ao nosso querido telespectador aquilo que é a razão da sua fé. Eu sou Samuel Chissico, eu sou a Banda TV, eu sou quem vai junto te educar e salvar. Queremos agradecer a si por ter estado aí conosco durante o nosso debate. Queremos também acreditar que tirou o essencial daquela que é a informação que vai construir a sua vida. Fique conosco em todas as nossas plataformas digitais que são YouTube, Facebook e Instagram. Não te esqueças de partilhar, não te esqueças de partilhar. Faça o favor de comentar e colocar ali o seu dedão, o seu like e faça esta mensagem chegar aos que não a conhecem. Eu mais uma vez sou o Samuel Chissico. Estou contigo todas as segundas e quartas-feiras aqui na Banda TV, onde educar e salvar é o nosso compromisso. Estamos juntos.